Há alguns dias eu publiquei um vídeo aqui no meu Instagram e no YouTube também, falando sobre a estase, que é o fato de que quando a gente olha para o registro fóssil, nós vemos alguns animais que permanecem milhões de anos basicamente inalterados, sem nenhuma alteração significativa. Hoje eu quero trazer para vocês aqui um outro exemplo que de alguma forma está relacionado com a estase, que são os fósseis vivos. São animais que estão presentes no registro fóssil, mas que nós conseguimos encontrá-los ainda hoje vivinhos da Silva. Eu vou trazer uma lista de 6 fósseis vivos e o último você pode encontrar bem na sua casa. Antes disso, deixa eu fazer aqui um disclaimer, porque no vídeo passado, enquanto eu estava falando sobre estase, eu comentei a respeito de milhões de anos, né? E talvez algumas pessoas podem ter questionado essa questão de eu citar esses milhões de anos como se de certa forma eu concordasse com essa ideia. Mas eu queria falar rapidamente sobre 2 pontos. Primeiro, por mais que a gente acredite na criação, é importante a gente lembrar que nós estamos imersos num mundo em que o paradigma vigente é o da evolução. Então, muitas vezes, quando a gente vai explicar um ponto, e vocês vão ver que eu vou falar a respeito disso nesse vídeo, eu faço referência aos milhões de anos, já que o assunto é evolução. Mas, quando eu falar sobre isso, entendam que essa ideia é evolucionista, tá bom? Para mim e para você, né, talvez que concorda comigo, a gente entende que a vida é jovem, de apenas alguns milhares de anos. Só que toda a informação que a gente tem a respeito desses animais, desses fósseis, é baseada nos milhões de anos, tá bom? Então a gente sempre usa isso, e esse é o meu segundo ponto, para que vocês tenham ideia do tamanho de tempo que nós estamos falando em termos evolutivos. Então, quando a gente fala nem que for de 1 milhão de anos, é muito tempo, né? Então, é basicamente para que a gente coloque em perspectiva tudo que nós estamos falando aqui. Mas é importante lembrar que, em termos, né, da cosmovisão criacionista, esse tempo é muito menor, alguns milhares de anos, tá bom? Vamos falar então dos fósseis vivos? Não esquece que a fonte usada para extrair as informações desse vídeo estão na descrição. Primeiro, é o porco formigueiro. Ó, para mim é novidade. Essa lista aqui não é minha, é desse site que tá aqui na descrição. E eu achei interessante trazer para vocês, porque tem muitos animais que a gente não conhece, que não são muito comuns. O porco formigueiro é como se ele fosse uma mistura das características de porco e de elefantes. Ele é um mamífero que é nativo da África há pelo menos 50 milhões de anos. E desde então, gente, a aparência dele basicamente não mudou. Ele é o último representante vivo da sua ordem, a Tubulidentata, e passa o dia escondido em tocas. Você viu uma foto dele por aí. O segundo é o dragão de Komodo. O dragão de Komodo é bem famoso, né? Normalmente a gente vê em documentários, né, por aí na TV. E ele é um dragão que é encontrado em ilhas da Indonésia. E ele é a maior espécie de lagarto do mundo. Ele pode chegar a medir 3 metros de comprimento. E ele mantém uma semelhança muito grande com os seus ancestrais, que, de acordo com o registro fóssil na cosmovisão evolucionista, surgiu há 100 milhões de anos na Austrália. Todo esse tempo sem mudanças. Interessante, né? Ornitorrinco. Ele é conhecido como o mamífero que põe ovos e ele é da ordem dos monotremados, né? Nos mamíferos nós temos os marsupiais, os placentários e a ordem dos ornitorrincos. De acordo com o registro fóssil, ele apareceu há cerca de 110 milhões de anos e é o último sobrevivente da família Ornitorrinquidae. Ornitorrinquidae. Esse mamífero, ele vem lá da Austrália, ele tem bico, membranas nas patas e o corpo coberto por pelos. É um grande mosaico, né? Basicamente, veja, quantos bilhões de anos no registro fóssil inalterado. Temos aqui o tubarão duende, que é o nosso próximo. Essa é uma espécie muito rara e de aparência um pouquinho assustadora, vocês estão vendo a imagem aí. De acordo com a versão evolucionista, esse tubarão duende surgiu há cerca de 125 milhões de anos e também mudou muito pouco. Ele vive nas águas profundas do Pacífico
do Oceano Índico e do Oceano Atlântico e usa o focinho dele, que é bem longo, e ele tem vários eletroreceptores, né? Esses eletroreceptores são chamados de ampolas de Lorenzini, então ele usa isso como uma espécie de orientação por causa do campo magnético da Terra, né? E também usa isso para caçar as suas presas. O próximo é o Nautilus. Os Nautilus, eles são um molusco marinho que, de acordo com a teoria da evolução, ele é datado de pelo menos 500 milhões de anos atrás. Gente, isso é muito tempo. Mesmo em termos evolutivos, basicamente é o tempo para a diversificação de toda a vida aqui no nosso planeta, né? Ele vive alojado numa concha dura e ele usa os seus tentáculos, né, para se movimentar, numa espécie de propulsão, para nadar e buscar alimentos. Ele pode ser achado no Oceano Pacífico, no Índio, e também as pessoas exploram esse animal para usá-los em joias, né? Mas existe uma regulamentação bem rígida para evitar que ele seja extinto. E finalmente nós temos aqui o nosso último, que é a barata. É isso mesmo, esse inseto nojento que às vezes a gente encontra em casa ou na rua, ele também é um fóssil vivo. As baratas, elas são capazes de sobreviver a grandes catástrofes, como, né, uma das teorias aí da extinção dos dinossauros. De acordo com a teoria da evolução, ela teria sobrevivido a essa grande catástrofe porque já foram encontrados fósseis de baratas mais antigos do que aqueles dos dinossauros. Os primeiros registros fósseis das baratas datam de 300 milhões de anos atrás. Para vocês terem uma ideia, a extinção dos dinossauros no Mesozoico aconteceu há cerca de 60 milhões de anos atrás, né? Então, elas são bem mais antigas e hoje existem cerca de 4.000 espécies de baratas muito parecidas com os seus ancestrais fósseis. Tanto a Stasi como esses fósseis vivos que eu citei aqui para vocês são grandes desafios à teoria da evolução. É muito difícil explicar a quase estagnação, né? São fósseis que ficam muito tempo sem alterações significativas. Por outro lado, esse pode ser um argumento bem importante para nós que cremos na criação. E você, o que acha? Deixa aqui nos comentários e a gente vai se falando.